Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento na Tua presença, onde quer que estejamos, Tu estás através do Teu Santo Espírito nos abençoando, nos ensinando, nos orientando. E através de lições baseadas na Tua Palavra, nós Te agradecemos nesse momento, pedindo por cada vida, nesta hora em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Palavra do Senhor Jesus para nós. O Evangelho de Mateus, embora seja o primeiro na estrutura bíblica, não foi o primeiro a ser escrito. Ele surge no final da década de 80 depois de Cristo, enquanto o Evangelho de Marcos data dos anos 70 depois de Cristo. Por ser um texto escrito em meio à perseguição dos fariseus, as pessoas judias que se tornaram cristãs, um tema se destaca: a observância da lei, que é apontada pelo autor como o cumprimento da justiça de Deus, isto é, da sua vontade. Mateus 6, de 1 a 6. Em Mateus, Jesus é apresentado como mestre da justiça, que veio para cumpri-la integralmente. Mateus 3,15. É o tema da justiça que perpassará esse estudo que trata das bem-aventuranças. O que temos aqui é o seguinte: Jesus veio, iniciou seu ministério chamando discípulos para si, mas não havia ninguém que ia escrevendo o que ia acontecendo. Quando foram escrever sobre a vida de Jesus e tudo o que ele fez, haviam passados muitos anos. No caso aqui temos a menção de que o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 70 e o Evangelho de Mateus no ano 80. Isso quer dizer que praticamente uma distância de Jesus até os testemunhos escritos de algumas dezenas de anos. Entretanto, temos aqui a inspiração divina, a ação de Deus na vida dos escritores, para nos trazer esta herança maravilhosa e profunda, que é a presença de Deus em nossa vida, em nosso coração. Isso é muito importante. A cidadania do reino de Deus. O fio condutor das bem-aventuranças é o tema da justiça. Inclusive, essa afirmativa encontra-se no centro, no meio do texto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5,6. A justiça é o fundamento do reino de Deus, e nas bem-aventuranças encontramos um modelo de cidadania desse reino. O que nós temos aqui, palavra do Senhor, que fala para nós, é para o nosso interior, da qual nós temos algo muito importante aqui, que é a ação de Deus, que é o testemunho de Deus, é a ação de Deus, o agir de Deus, nos abençoando, nos agraciando sempre. Temos aqui um princípio, algo muito importante para nós, que é o modelo da cidadania desse reino. A seguir nós temos o quê? Da palavra do Senhor. Quais as características das pessoas que querem ser cidadãs do reino de Deus? Por meio das bem-aventuranças, podemos concluir assim que, primeiro, são pessoas humildes de espírito. São pessoas abençoadas e felizes porque aprenderam a depender de Deus e confiam na sua bondade e misericórdia. Sabem que Deus se importa e que, ainda que outras pessoas as desprezem ou as oprimam, podem confiar no amor de Deus.
As pessoas humildes de espírito não dão espaço para a ganância e para a busca desenfreada e inconsequente pelo dinheiro e outras riquezas. Mateus 6, 19 e 21. Sabendo que Deus é o Senhor de tudo, praticamente do ouro e da prata e de tudo existente no universo, nós devemos ser pessoas assim, uma vida de humildade. Há muitas pessoas hoje que ostentam os bens desse mundo, fazem questão de mostrar o que têm, que conseguiram. Não há problema das pessoas em usufruírem dos bens que conseguiram de uma forma honesta, justa. O problema é quando começam a usar os seus benefícios financeiros de uma forma egoísta, narcisista e maldosa, praticamente esfregando no semblante das pessoas que não têm. Isso é triste. Também, pessoas que choram. A bênção prometida não é para todas as pessoas que choram, mas é uma consolação para quem chora pelos pecados que oprimem seus espíritos, delas e das outras. Porque dentro da misericórdia de Deus há perdão e alívio para quem se arrepende. Cristo vem para consolar quem chora, Isaías 61, 2 e Lucas 2, 25, e perdoar quem se arrepende, Lucas 18, 9 e 14. O choro também faz parte da vida do ser humano. E quando nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra do Senhor mostra muito isso, nós choramos de arrependimento, clamamos a Deus e Jesus salva-nos. Jesus age em nossa vida. Então, é um momento muito importante para nós que aceitamos a misericórdia divina, aceitamos e Deus agiu. Há pessoas que choram devido aos pecados e elas têm um consolador, nós temos, que é Jesus, através do seu Santo Espírito. Pessoas que são mansas. A mansidão não significa fraqueza ou submissão por covardia, ameaça ou dominação. Moisés era manso, Números 12, versículo 3. Mas sabemos que tinha uma liderança enérgica e corajosa. Pessoas mansas não são as que não dependem da força bruta para conseguir o que desejam. Dependem da força do Senhor. Salmo 37, 11, Romanos 12, 19, 1 Pedro 2, 23. Assim como pessoas mansas, saibamos que ser manso aqui, como diz aqui o texto, não é sermos pessoas covardes, nos sentimos intimidados devido a ameaças e sofremos uma dominação. Mansidão aqui é uma pessoa que se coloca sob a vontade de Deus, pedindo a sua ação, seu agir, e nós cremos na força do Senhor, na intervenção divina. A palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência, mas pelo Santo Espírito de Deus. Então, mansidão é ser uma pessoa que realmente se coloca nas mãos de Deus e espera que Deus esteja com ela nos momentos mais difíceis para que ela possa reagir. Pessoas que têm sede e fome de justiça são pessoas que desejam acertar, corrigir abusos, defender direitos, agir pela garantia da justiça. Desejam a justiça com a mesma intensidade com que querem saciar ou matar a fome. Não falamos de uma pessoa justiceira que quer se colocar no lugar de Deus, mas aquelas que, por dependerem de Deus para concretizar a justiça, trabalham quanto podem, se colocam como instrumento e participam ativamente no trabalho de Deus. Pessoas assim que buscam saciar a fome e a sede pela justiça, como diz aqui, não são pessoas que buscam vingança ou se tornam pessoas justiceiras, mas são pessoas que se colocam como servas e servas do Senhor Deus na face da terra, na sociedade em que vivem, para dar testemunho e fazer o que for possível para que haja mudança social, mudança na vida das pessoas. Nós pedimos que Deus esteja agindo em nós internamente para que possamos nos colocar à disposição do Senhor Deus na face da terra. Também somos pessoas misericordiosas. São pessoas que tratam as demais pessoas com amor e misericórdia, especialmente as pessoas necessitadas e injustiçadas em todos os sentidos.
O reino de Deus pertence a quem, como Cristo, tem amor e misericórdia por isso. Demonstra solidariedade, Mateus 6, 14 e 15, 7, de 1 a 2, 25, 34 a 40. Para o povo romano, misericórdia era sinal de fraqueza. Para os fariseus, o zelo e a rigidez no cumprimento da lei não dava espaço para demonstrar misericórdia. Mas para Cristo, a misericórdia era uma expressão determinante da adoração a Deus. Mateus 22, 37 ao 40. Infelizmente, o ato da misericórdia era visto dessa forma, tanto pelos romanos, tanto pelos fariseus. Como vemos aqui, a misericórdia para o povo romano era sinal de fraqueza. Para os romanos, devido ao uso que eles faziam da lei, uma rigidez, uma opressão terrível, não havia espaço para misericórdia. Mas Jesus trouxe a misericórdia para ser vivida e praticada. E esse ato faz parte da adoração a Deus. Assim somos chamados e chamadas para sermos pessoas misericordiosas. Misericórdia tem a ver com a pessoa que esvazia do seu coração o ego, o egoísmo, a ambição, para que possam ser pessoas sadias e benéficas para a humanidade, para a sociedade como um todo. Também somos pessoas limpas de coração. São pessoas que de coração singelo, simples, que têm um propósito bem específico na vida, cumprir a vontade de Deus. A palavra coração inclui também a mente, ou seja, razão e sentimento engajados neste propósito. Ser limpos de coração aqui tem a ver com o nosso interior. Tudo que nós fizermos seja feito para o bem, para a cura, para beneficiar o mundo e a sociedade, a humanidade, trazer o melhor, trazer o amor ao próximo, o respeito, trazer a comunhão. Isso é ser limpo de mente e coração. Não utilizar de meios ilícitos para trazer opressão, sofrimento, tristeza. Isso é sinal de corrupção humana que tem acontecido na humanidade no decorrer dos séculos. Também são pessoas pacificadoras. Uma pessoa pacificadora é aquela que semeia e colabora com a paz. Relaciona-se e intervém nas relações humanas nessa perspectiva. É a pessoa que se propõe a mediar conflitos e acabar com eles. É quem sempre joga água na fervura, ao invés de atiçar a fogueira. É quem faz a parte da famosa turma do deixa disso. Nesse tempo de tanta violência e agressividade, nosso desafio é não reproduzir o violento comportamento deste século e demais que já se foram. Ser uma pessoa pacificadora no momento certo, na hora certa, nós fazemos algo para trazer paz, trazer o shalom, trazer tranquilidade, trazer a restauração, trazer a reconciliação. Para isso, Deus deseja que as pessoas busquem também este método na sua vida. Sermos pessoas pacificadoras. Deixa disso, conta até 10, até 20, até 100. Calma, esfria a cabeça, fica calma, para que possamos fazer tudo de uma forma que agrade a Deus e traga reconciliação, cura para a sociedade, para a nação. Também, nós, como pessoas que seguem o cristianismo, membros da Igreja Terrena de Jesus, temos aqui uma ênfase de que as pessoas perseguidas por causa da justiça são aquelas que permanecem firmes nos princípios do Evangelho. Sim, ceder às pressões do mundo, sem ceder. Se assumirmos o compromisso com a cruz de Cristo, certamente teremos problemas. As pessoas cidadãs do reino, ao passarem pelas tribulações e perseguições, têm o auxílio da graça de Deus para seguirem adiante. Chegam até a se alegrar diante das perseguições, pois sabem que terão a vitória em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 6 a 12. A perseguição sempre fez parte da vida da Igreja Terrena de Jesus, desde o seu surgimento com Jesus e seus discípulos, no decorrer dos séculos, até hoje e ainda continuará. A perseguição. A igreja é perseguida de várias formas. Perseguição física, na qual há martírios, ameaça,
opressão, proibição, zombaria, bullying e outras formas mais que venham para intimidar, para impedir que as pessoas não sigam o cristianismo. Hoje não é diferente. Sabemos muito bem que pessoas cristãs são motivos de zombaria em ambientes de trabalho, em ambientes de estudo, na vizinhança, até mesmo nos lares. Devido a posicionamentos que nós temos, claro que não posicionamentos radicais, mas posicionamentos referentes às boas novas do Evangelho, que tragam ensinos de sabedoria, edificação, para trazer uma vida sadia para a sociedade e para o mundo em que nós vivemos. Sabemos que somos perseguidos em algum momento. Já fomos, estamos sendo ou ainda seremos. Os desafios do reino de Deus. Ser uma pessoa cristã é assumir uma postura fundamentada na justiça frente ao mundo que se vive, ainda que essa postura possa significar ou gerar perseguições, incômodos, falta de aprovação por pessoas injustas. A justiça é caracterizada, ou seja, uma característica fundamental do reino de Deus. É o fundamento da nossa identidade cristã. As pessoas que possuem o reino de Deus são as que buscam e lutam pela implementação da justiça e que por ela sofrem perseguições. Para uma comunidade em perigo, isto vem como um bálsamo. É a palavra de Deus consolando, animando e orientando o povo. Em alguns momentos nós sofremos muito, até choramos, precisamos enxugar as nossas lágrimas. Por quê? Nós assumimos um testemunho de sermos pessoas cristãs na face da terra, apregoarmos as boas novas da salvação e dar nosso testemunho. Entretanto, nem todas as pessoas aceitam a nossa escolha. Nós temos assim uma identidade cristã que devemos viver de uma forma sadia, correta, digna e justa. Infelizmente, sofremos opressões e perseguições, somos taxados também, infelizmente, como pessoas que têm preconceitos para com pessoas. E o que Jesus nos ensinou foi amar o próximo como a nós mesmos. Não adianta a gente ficar acusando, julgando as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas querem seguir, porque nós também fizemos a nossa opção, a nossa escolha de vida. Então, o que falta hoje é o respeito para conosco também, que buscamos ter uma identidade cristã sadia. As bem-aventuranças desafiam e convocam as pessoas cristãs a se comprometerem com a justiça. No entanto, de que justiça se fala? Seguramente não é a dos escribas e fariseus, Mateus 5,20. Pois a deles inviabiliza a vida, era fardo e por isso já não tinha mais relação com Deus. Mateus 11, 28 a 30. Jesus busca retornar o verdadeiro sentido dessa palavra. A justiça é o critério que organiza a vida e as relações, e por isso deve estar comprometida com a vida, com o bem-estar das pessoas. Fariseus e escribas conheciam muito bem a lei no papel, mas muitos deles não entendiam o sentido para a vida. E nós? Como temos lidado com as leis de Deus? O que acontece é que os fariseus, os judeus, praticamente, com o tempo foram distorcendo as leis que haviam sido dadas. Assim, fariseus e escribas estavam fazendo algo terrível. Estavam fazendo com que os judeus tivessem o mesmo pensamento que eles. Estavam tornando a lei um modelo radical para se viver. Isso estava escravizando as pessoas, o povo. Isso era terrível. É a mesma coisa hoje que se usar a Bíblia para escravizar, para oprimir, trazer sofrimento às pessoas. Cumprir a justiça de Deus é tornar-se semelhante a Ele. Ao tratar sobre a justiça, expressa no Sermão do Monte, assim se expressou Wesley. E que é a justiça, senão a vida de Deus na alma? A mente que havia em Cristo Jesus, a imagem de Deus estampada no coração, agora renovada segundo a semelhança daquele que o criou.
Que é justiça, senão o amor de Deus? Porque ele primeiro nos criou e por sua causa criou toda a humanidade. Sermão 21, sobre o Sermão do Monte, discurso 1. John Wesley também, considerado fundador do metodismo, ele observa essa verdade, que a justiça faz parte do desejo e a vontade de Deus. A justiça deve fazer parte da nossa vida, mas a justiça de Deus, a justiça correta, não a que infelizmente acaba sendo deturpada, distorcida e acaba sendo empurrada para as portas escancaradas da corrupção. Infelizmente, no decorrer dos séculos, a justiça do homem tem pendido para o lado que tem sido mais injusto. É uma realidade que tem acontecido em todo o mundo no decorrer dos séculos, em todos os cantos da terra, infelizmente. Para a comunidade de Mateus cumprir a justiça, era realizar a vontade de Deus e assim buscar a perfeição cristã, que para a tradição wesleyana significa amar a Deus de todo o coração, mente, alma e força. Isso implica que nenhuma inclinação má, nada de contrário ao amor, permaneça na alma e que todos os pensamentos, palavras e ações sejam governados pelo puro amor. John Wesley, Sermão 40, em A Perfeição Cristã. Quanto mais nos tornamos solidários e solidárias às dores de outras pessoas, mais nos semelhamos ao Pai, mais compromisso com a justiça demonstramos. Esse é o desejo de Deus para nós, algo que John Wesley buscou trabalhar e que nós devemos fazer também o mesmo. Através de palavras e ações, levarmos as boas novas à humanidade, à sociedade e ao mundo. Conclusão, uma pergunta nos resta: por que se comprometer, trabalhar e sofrer para o cumprimento da justiça? Porque essa é a vontade de Jesus Cristo. E nesse movimento de buscar a justiça, acende em nós a esperança eterna de um novo céu e uma nova terra em que não haja injustiça. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 3,13. Ou seja, a completa implantação do reino de Deus. Assim, essa espera não é aquela em que se cruzam os braços, mas sim aquela que nos motiva a trabalhar, a espalhar a boa nova de Cristo, com confiança de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse é o desejo de Deus para nós, que foi nos ensinado através de Jesus, e que nós devemos fazer parte da vontade, o desejo de Deus, desse grande ministério de praticar as boas novas de Jesus, de viver a justiça verdadeira, amarmos o nosso próximo e fazemos o possível para que se continue a implantação do reino de Deus na face da terra. Em nossos lares, que possamos responder essas duas questões e, havendo dúvidas, só nos comunicar. Quais as principais barreiras para o exercício da justiça nos dias de hoje? Como superá-las? Assim, agradeçamos ao nosso Deus por mais este momento. Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo baseado na Tua Palavra, na qual, através dessa lição, aprendemos um pouco mais da Tua vontade. Continua conosco, Senhor Deus, iluminando nossas mentes e corações para sermos bênçãos na sociedade e no mundo. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba a bênção nesse momento. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.